Ascensão através de habilidades. Episódio 237. Quarto retorno. Terra, 4. Ah! As pessoas gritaram e desabaram. Na frente, um homem balançou um martelo desesperadamente, tentando abrir caminho, mas os monstros que se aproximavam tornaram isso impossível, empurrando-o para trás. Droga! O rosto do homem se contorceu de frustração. Seu nome era Choi Taeman. Ele era um líder em Busan. E neste ponto, Busan era o próximo lugar mais devastado depois da ilha de Jeju. A razão era simples: todos os tipos de infortúnios existiam em Busan. Busan, muitas vezes chamada de segunda capital, era populosa, mas a proporção de jogadores do hard mode era significativamente menor do que em outras áreas. Embora a separação em modos não tenha sido fixa e tenha sido deixada à escolha pessoal, a variação foi particularmente elevada em Busan. E com menos jogadores no modo difícil, o número de jogadores no modo fácil e normal era alto. E com muitos jogadores, eles começaram a exercer uma espécie de poder de fala. Em vez disso, eles começaram a pressionar os jogadores do hard mode. Eles disseram: "Vocês, poderosos, protejam-nos." Os jogadores do hard mode expressaram sua relutância, mas seus números eram muito poucos. Ainda agarrados aos valores sociais modernos, escolheram a aceitação em vez do confronto. E uma vez no poder, as pessoas tendiam a continuar a exercê-lo. Relativamente poucos jogadores no hard mode, e conflito entre jogadores, discórdia. Não havia como as missões progredirem normalmente. O resultado foi a morte da maioria. Quando o terceiro retorno terminou, o número de sobreviventes poderia ser contado nos dedos de uma mão. Bum! Choi Taeman abateu brutalmente um monstro. Na situação arruinada, quando o líder decidiu de alguma forma salvar o povo, ele tentou desesperadamente impedir que todos os jogadores dos modos fácil e normal se matassem. Aqueles que escolheram o conflito morreram e aqueles que permaneceram escolheram ser espectadores em vez de confrontar os outros. Alguns até tiveram o cuidado de falar por eles, então os jogadores do hard mode também acalmaram sua raiva. Mas já era tarde demais. Com uma absoluta falta de números, eles estavam muito ocupados sobrevivendo aos ataques dos monstros. Eventualmente, seu número diminuiu. Ele se virou depois de afastar um monstro. O número de pessoas que o seguiam diminuiu visivelmente. Os olhos de Choi Taeman vacilaram. Não fazia nem 20 minutos desde que eles começaram e muitos já haviam morrido. A palavra, aniquilação, passou por sua mente. Kuang. Um enorme monstro moveu-se para bater em sua cabeça. Choi Taeman mal bloqueou. Seu corpo foi empurrado para trás. Seus olhos se acalmaram. No momento em que ele estava prestes a tomar uma decisão, o corpo do monstro atacante se abriu. Puf! E como dominós, os monstros foram esmagados. As pupilas daqueles que choravam e se preparavam para a morte se arregalaram. Entre os monstros caídos, um homem com rosto sereno apareceu. Ele examinou o povo de Busan e murmurou: "Menos do que eu pensava. Talvez eles não tenham conseguido." "Você? Quem é você?" "Kang Taezan." As pessoas estremecerão. Eles também ouviram falar de Kang Taezan na comunidade. Uma figura monstruosa que manteve vivo o povo de Seul e Gyeonggi. Taezan disse: "Decidi vir para Busan. Mas só se passaram 20 minutos desde que a missão começou. Corri aqui o mais rápido que pude. Por enquanto, vou cuidar desses monstros, então descanse." 100 monstros estavam correndo contra eles. Perigo. Quando Choi Taeman estava prestes a dizer algo, a mão de Taezan moveu-se rapidamente. 100 monstros explodiram de uma só vez. "Pegue isso." Taezan entregou-lhes milho bem cozido. O povo o devorou avidamente. Choi Taeman também devorou uma espiga de milho em apenas um minuto. "Você deve estar morrendo de fome. Você não trouxe comida do labirinto?" "Isso é verdade. Mas já faz muito tempo que não como milho." A comida no labirinto era dura e verdadeiramente sem gosto. Podia encher o estômago, mas desfrutar da refeição era impossível. Choi Taeman olhou com pesar para a espiga de milho sem sobrar um grão. Taezan tirou outra espiga de milho. A água gotejou em sua mão, envolvendo o milho, e então ele começou a ferver. "Aqui." Ele entregou o milho recém-cozido para Choi Taeman. Choi Taeman recebeu com uma expressão agridoce. "Isso é possível? Ganhei algo recentemente. Graças à missão de Beatrice, ele agora podia exercer influência sobre a natureza, e seu poder atingiu um nível que poderia interferir no próprio clima. Convocar água e ferver não foi problema." Choi Taeman fez uma careta, mas engoliu o milho e depois falou: "Obrigado, você nos salvou. Não há nada para me agradecer. Era natural que as pessoas salvassem umas às outras. Mesmo assim, tenho que agradecer. Em sã consciência, vimos muito derramamento de sangue por causa de pessoas que não são assim." Choi Taeman sorriu. "Você sabe em que situação estávamos?" "Aproximadamente. Um lugar que foi aniquilado devido aos conflitos entre as pessoas. Essa foi Busan. Embora Seul fosse precária em vidas passadas, se tivesse conseguido aguentar, Busan falhou completamente em aguentar. Ouvi dizer que Seul e Gyeonggi eram semelhantes. Jogador do modo fácil, Choi Jung-hyuk, e jogador do modo difícil, Seo Jang-san.
Ambos criaram grupos para seus próprios fins e tentaram administrar outros. E todos esses problemas foram resolvidos sozinho por Taezan. Se você estivesse em Busan, poderia ter resolvido os problemas de Busan e ajudado-os a sobreviver também? Com um rosto sombrio, Choi Taeman balançou a cabeça. Está tudo no passado, e é uma hipótese sem sentido. Pelas suas experiências até agora, ele sabia que insistir nessas coisas não ajudava em nada à sobrevivência. Choi Taeman ergueu a cabeça com uma expressão determinada. Ainda assim, com você aqui, podemos sobreviver e chegar a Seul. Eles poderiam sobreviver. A esperança surgiu nos rostos daqueles que faziam uma pausa. Bem. Taezan murmurou baixinho. Os altos deuses se moverão, como sempre fizeram. Eu me pergunto como será desta vez. Taezan liderou o povo de Busan em direção a Seul. E aos poucos, outras pessoas também entraram em contato com seus respectivos grupos. Kang Jun-hyeok se encontrou com pessoas de Gwangju, derrotou os monstros e depois foi para Seul com eles. Eles fizeram progressos graduais com a ajuda de Kang Jun-hyeok. Quando a noite caiu e o cansaço se instalou, eles descansaram. Uma mulher se aproximou de Kang Jun-hyeok, que estava vigiando. Olá. A mulher era a líder do povo de Gwangju. Ela estava preparada para morrer quando bloqueada por monstros, mas Kang Jun-hyeok a salvou. Ah, olá. Você está vigiando? Você pode deixar isso para outra pessoa. Deveríamos pelo menos fazer isso. Não, este é meu dever. Não posso simplesmente entregá-lo. Kang Jun-hyeok balançou a cabeça. O rosto da mulher ficou ligeiramente vermelho. Honestamente, quando ouvi falar de você por Hwai Yeon, pensei que era um exagero, mas você realmente é forte. Se você é assim, então Kang Taezan deve ser tão forte quanto dizem. Não. É. Kang Jun-hyeok negou. A mulher ficou surpresa e ele disse. Ele é incomparavelmente mais forte. Ele olhou para a escuridão com um olhar peculiar. Porque ele é tão forte. E isso não é tudo. Taezan lhes contou algo antes de partir. Kurhun. Um barulho alto veio de longe. O chão quebrou e um monstro apareceu. Monstro 111.026 apareceu. UH. O rosto da mulher endureceu. O monstro em si não foi surpreendente. Eles derrotaram centenas a caminho daqui. Mas o monstro à frente deles era diferente. O poder e o nível sentidos. Até ela sabia a diferença. Realmente veio. Kang Jun-hyeok ergueu sua arma com um olhar fascinado. O monstro na frente deles era forte. Mas não era tão formidável que não pudessem derrotá-lo se arriscassem suas vidas. Vamos fazer isso, droga. Taezan se mudou com as pessoas que haviam descansado. Monstros apareceram e bloquearam seu caminho, e Taezan destruiu cada um deles até a morte. Rachadura. Ele agarrou a cabeça de um monstro atacante e exerceu força. A cabeça amassou-se como uma lata amassada. Você ativou The Deer Walking on the Wind Path. O vento aumentou. A técnica de um espírito de alto escalão, em harmonia com o poder do Rei dos Espíritos, varreu violentamente em todas as direções. Monstros foram cortados e caíram. Oh! As pessoas que o seguiam explodiram em exclamações. Eles estavam testemunhando monstros difíceis de derrubar um por um, caindo sem esforço com um mero gesto. Olhares respeitosos e invejosos se voltaram para Taezan. Deles, uma energia invisível começou a fluir para Taezan. Com base em suas experiências até agora, Taezan sabia que reunir essas energias aumentaria sua proficiência no poder divino. Não há como usar isso? Minerva disse que era impossível sem ter um certo nível de autoridade, mas Taezan não pensava assim. Afinal, era um poder que ele obteve. Como uma aura, deve haver alguma maneira de aproveitá-la. Encontrar esse método foi tarefa de Taezan. Com esse pensamento, Taezan avançou. Os monstros caíram diante dele. Forte. Choi Taeman ficou surpreso. Mas não tanto quanto eu ouvi. Se fosse como ele ouviu, Taezan seria semelhante a um desastre natural vivo. Uma rajada de ar dele afastaria os jogadores do modo difícil, e um mero salto quebraria a terra. Sua mera presença desmoralizaria os inimigos, derrubando-os sem esforço. No entanto, o poder que Taezan estava exibindo agora não era tão grande. Certamente forte e um poder invencível para os padrões normais, mas dentro do domínio do bom senso. Houve algum exagero envolvido. Esse foi o julgamento de Choi Taeman. Originalmente um monstro que assustaria os jogadores do Hard Mode, ele nunca tinha ouvido falar de tal monstro sobrevivendo. Ele pensou que era um equívoco em meio ao caos. Ainda assim, foi definitivamente esmagadoramente forte, o suficiente para proteger todos eles. As histórias tendem a crescer à medida que são contadas. Enquanto pensava nisso, Taezan de repente moveu-se para bloquear na frente dele. Na intervenção repentina, ele perguntou. Kaang. A mão de Taezan se moveu. Com um rugido áspero, sua mão colidiu com alguma coisa. Rachadura. Em suas mãos havia uma esfera roxa. Ah, o que? Se Taezan não tivesse bloqueado, a parte superior do corpo de Choi Taeman teria sido destruída. Taezan exerceu força em sua mão e a esfera quebrou, desmoronando. Um som explosivo ressoou. Você ativou a aceleração mental. Os arredores desaceleraram. Ele expandiu seus sentidos para determinar as posições e distâncias dos objetos que se aproximavam.
Esferas roxas. 10 estavam voando em direção a ele de diferentes direções. Papapaque. Flechas explodiram de Taizan. Ele acenou com a mão e um vento forte surgiu, soprando ao redor. As esferas roxas que se aproximavam colidiram com o vento e as flechas e depois foram arremessadas para longe. Quaguaguang. A esfera explodiu ao perfurar o chão. De onde vêm esses ataques? Para Choi Taiman, parecia que os arredores estavam explodindo de repente. Ele tentou compreender, mas estes não eram ataques que pudessem ser entendidos como mero poder do modo difícil. Nível classe A. Muito forte. Era semelhante a um inimigo que ele arriscou a vida para derrotar durante um retorno anterior. A distância é de pelo menos 10 quilômetros. Muito longe. Não era uma distância que Taizan não pudesse percorrer sozinho. Se fosse tão longe, ele poderia chegar com alguns saltos. O problema era que havia pelo menos 20 ou mais deles. As esferas roxas voaram para ele novamente. Taizan balançou a mão e o vento que surgiu alterou a trajetória das esferas. Você ativou Mark. Ele então rolou os pés. Uma cortina de vento surgiu, envolvendo as pessoas. Você ativou a aceleração. Rachadura. A terra desabou. Choi Taiman ficou tão surpreso que se esqueceu de reagir. O que? Taizan alcançou o monstro que atirava nas esferas. O monstro parecia uma posição de canhão. Era uma forma projetada exclusivamente para atirar esferas. Taizan mergulhou sua espada no monstro. Monstro 985 sofre 6.784 de dano. O monstro caiu. Simultaneamente, outros monstros atiraram em suas esferas. As esferas colidiram com a barreira do vento. Kagagagaki. O vento fez as esferas voarem. Um ataque de nível classe A poderia ser suficientemente bloqueado não apenas pela barreira erguida temporariamente, mas também pelo próprio Taizan. Kugugugung. Naquele momento, o chão diante das pessoas desmoronou. Do chão desabado, um monstro gigante parecido com uma balista apareceu. Kaang. O monstro atacou. A parede de vento começou a gritar e balançar. Você ativou o pisca aleatório. Quadduque. Taizan, agora posicionado na frente do povo, quebrou a balista. Ele balançou o vento novamente para afastar as esferas roxas recém-disparadas. Taizan torceu os cantos da boca. Eles pretendem matar as pessoas ao meu redor e não a mim? Esta missão foi aquela em que todos se dispersaram. Seria mais fácil matar Taizan ou matar os outros dispersos? Os altos deuses escolheriam o último. Taizan avaliou isso. Provavelmente, em outras áreas, monstros da classe C ou superior apareceram um por um. Muito astuto. Dezenas de monstros classe A. Monstros que mesmo aqueles que passaram pelo hard mode devem se preparar para morrer para lutar contra cada um deles. Mas isso é tudo. Isso foi dado a mim antecipando isso? Uma flecha em forma de estrela se materializou nas mãos de Taizan. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.